Olá, seja muito bem-vindo ao Veja Gente. Estamos ao vivo em todas as redes sociais de Veja, hoje com o psicanalista Jorge Forbes e a atriz Beth Coelho, que acabam de estrear a segunda temporada de Terra 2 na TV Cultura. Obrigado, Jorge. Obrigado, Beth. Obrigada a você, Bruno. Para começo de conversa, para muitas pessoas que estão nos assistindo e não sabem ainda o conceito, o que é o Terra 1 e o que é o Terra 2? Por favor, Jorge, a palavra é toda sua, porque, afinal, o conceito é dele, inclusive. Olha, Bruno, é um prazer estar aqui com você, com todo mundo que está em casa nos assistindo. Terra 2 foi algo que me surgiu com uma maneira mais direta, mais clara de falar o que é pós-modernidade. Na academia a gente divide entre modernidade e pós-modernidade, mas não é claro, porque na língua comum, quando se diz algo é moderno, é algo de hoje, né? E é difícil dizer, não, o moderno era ontem e o pós-moderno é hoje. No entanto, se a gente falar, estamos em Terra 2 e saímos de Terra 1, todo mundo sensivelmente entende imediatamente. Em que sentido? Todo mundo, eu acho que percebe que a Terra que a gente vive é a mesma. Os animais, ou seja, nós, somos os mesmos, muito parecidos como a gente era há 15, 20 anos atrás. Mas só, porque daí para frente, Bruno, do nascimento à morte, não é mais nada como era antigamente. Você não nasce da mesma forma, você tem engenharia genética modificando os embriões. Você não educa da mesma forma, você tem a implicação da inteligência artificial. Você não ama da mesma maneira, porque hoje em dia você tem um amor muito mais direto e não indireto. Você não trabalha da mesma maneira, você trabalha de casa, você não trabalha, você fica no sabático, você tem vários trabalhos, você não se aposenta, aliás, ninguém mais vai se aposentar, porque a gente também não vai morrer. Exatamente. Tem isso, exatamente. Não vai mais morrer. Então, aliás, puxando para isso que você acaba de falar, o primeiro programa exibido nesta quarta-feira, que é sempre às 22h30 na TV Cultura. Exatamente. Né? O primeiro programa falava dessas multitarefas. É isso, né, Beth? Que a gente... É isso. Eu queria voltar um pouquinho, porque o Jorge fala com tanta sapiência sobre Terra 2, e ajuda. E eu acho que nesse programa o que acontece é que tem muita gente como eu que não sabe ainda exatamente como se organizar neste momento da vida, né, de tantas transformações que é o Terra 2. E muita gente como eu vive essa transição muitas vezes de uma maneira dolorosa, de uma maneira confusa, que você não sabe se relacionar com essas grandes transformações em vários aspectos, por exemplo, nos relacionamentos, na comunicação, né, no tempo, no envelhecimento, nessas coisas. E multitarefas é uma dessas questões, por exemplo, que o Jorge fala muito bem no primeiro programa, que muitas vezes é visto como uma deficiência, como uma doença. Fala aí, Jorge. Não, é isso. Desde os meninos tomando remédios fortes, porque as pessoas acham que existe um diagnóstico de estarem muito excitados. Alguns realmente têm isso, mas a maioria faz parte de uma época. Depois, a partir de um... Eu estou ruim de voz, tá difícil, desculpa. Depois eu te dou Nossa Senhora. Faço um aquecimento vocal com você. Mas, enfim, eu estava dizendo... Toma aguinha? Dos meninos, obrigado, eu tenho aqui, dos meninos tomando vários remédios, sendo diagnosticado com síndromes de agitação e que então teria que acalmá-los de alguma forma. Quando eles simplesmente podem ser uma expressão da época, porque a época é múltipla, é variada, flexível. A mesma coisa poderíamos dizer sobre a faculdade. Eles vão para a faculdade, uma pessoa começa fazendo biologia, depois vai para química, aí passa um ano na Austrália aprendendo inglês, volta, trabalha numa loja e se forma em direito. Né? Isso daí que era uma coisa que era vista como evasão escolar, hoje em dia também faz parte de um programa de um mundo horizontal, de um mundo múltiplo. E a mesma coisa nos multitarefas, já falei então no adolescente, no estudante, no adulto,
qualquer um de nós vai ter mais de uma profissão na vida. Vai ser muito difícil a pessoa que dos 20 aos 60 anos vai ter exatamente a mesma profissão. Isso não existe mais. E se existir, vão dizer, pô, cara, você não é ambicioso, você não é criativo, você não vai mudar. Enfim, multitarefas que é visto aos olhos de Terra 1 como um defeito, como uma doença, é visto aos olhos de Terra 2 como a maneira de você resolver uma época múltipla, uma época flexível. E é importante que a Beth falou agora há pouquinho, que o nosso objetivo no programa é mostrar para as pessoas que elas não precisam ter medo da pós-modernidade, ter medo de Terra 2, que é o contrário, que é uma época única na experiência humana, porque é uma época que exige uma ética de inventar respostas, uma vez que você não tem padrões, então você tem que inventar respostas, e uma época que você tem que se responsabilizar pela resposta que você inventa. E o que de mais humano, senão a criatividade? Então é isso. O que é curioso no Jorge Um hábito que também, né? Às vezes a gente tem um hábito de reclamar de tudo que é novo. Exatamente. Né? Exatamente. Tudo fica difícil. Os jovens, essa nova geração, é assim, assado. No meu tempo era bom. Exatamente. O passado é sempre o tempo, melhor. Exatamente. Os anos 80 que eram bons e não sei o quê. Agora, um papo rápido com Jorge Forbes chama atenção esse entusiasmo, né? Ele é um psicanalista muito otimista. Essa Terra 2 que você fala, principalmente na primeira temporada, você fala com muito otimismo. Ou eu estou errado? Eu não sei se eu posso falar. Porque eu entendo essa fala do Jorge, eu acho uma fala, eu acho que mais do que otimista, poderia ser otimista, mas ela é criativa. Ela é uma fala, que eu costumo brincar, que eu acho que é a poesia da psicanálise, sabe? Ela brinca com as palavras, ela joga com as ideias, eu acho, que é a fala, que é o pensamento do Jorge. Eu vou te deixar falar. Então, eu não sei se é otimismo, porque otimismo pressupõe que a oposição seria pessimista. Eu faço minhas as palavras da Beth. Só acrescentaria um detalhezinho. Para mim há uma diferença entre otimismo e entusiasmo, como ela acabou de falar. Eu acredito que entusiasmo tem mais a ver com uma posição ética do que com estado de espírito. A priori, eu vejo os fenômenos da modificação do homem e digo, bom, por que isso está se dando nesse momento assim? Em vez de criticar, e às vezes critico no primeiro momento, mas no segundo momento, como um pesquisador de humanas, eu tenho que saber, mas deve ter alguma outra razão que eu não estou conseguindo entender. Assim foi para mim, por exemplo, quando eu vi as primeiras festas de música eletrônica. Para qualquer pessoa da minha idade, que veio da bossa nova, veio dos estándares americanos, a música eletrônica não fazia bem aos ouvidos. Era o famoso batistaca. Mas quando, de repente, eu vejo 2 milhões, 3 milhões de pessoas dançando sem se falarem numa avenida, numa techno parade, eu falo, bom, essa moçada está apontando alguma coisa a mais. Não dá para dizer que abriu a porta do hospício e que estão todos soltos no meio da rua naquela música para uma geração anterior muito esquisita. E fiz vários trabalhos sobre isso, entendendo, positivando essa questão e dizendo, não, essa moçada está mostrando um novo laço social, que é o fato das pessoas poderem se relacionar e estarem muito juntas sem necessariamente se compreenderem. E isso é uma característica muito importante em Terra 2. Então, Bruno, eu acho que eu tomo mais o otimismo como um método de pesquisa do que um estado de espírito. E, por outro lado, agora cá entre nós e todo o pessoal que está nos acompanhando, eu acho chatíssimo o intelectual que faz cara de conteúdo. Sabe? Aquele cara que você pergunta assim, como é que você está achando o Brasil? Bom... Veja bem. Veja bem. Né? Porque isso atrai um lado medroso das pessoas, que as pessoas falam assim, não, esse cara sabe o que está dizendo, né? Sabe nada, né? Está usando um chavão, quer fazer essa cara de preocupado, porque nós estamos em Terra 2, as pessoas têm muito medo
Então se agarram nisso. E se eu puder ir contra isso, eu vou. Você está falando muito de jovens, mas nesta segunda temporada de Terra 2 tem um programa dedicado à velhice. Tem. E uma das perguntas principais do programa, eu vou jogar para vocês agora, é por que um casal de 80 anos se beijando numa avenida, numa rua, choca? Abro a resposta e você continua. Ok. Eu acho que choca porque a sociedade resolveu a nossa profunda angústia da morte dizendo que morte é coisa para velho. Se alguém te liga, por exemplo, mesmo você, Bruno, cara aí, ligadão, jornalista e tal, ligam para você assim, pô, cara, você não sabe, minha tia morreu. Qual é a primeira pergunta que você faz? Que idade ela tinha? Aí a pessoa responde, 88. Ah, então tá bom. Então tá bom para quem? Pode ser para você, não para sua tia, que ela pode estar achando péssimo morrer aos 80 anos de idade. A morte é uma coisa, é uma coisa jamais previsível, nem no nascimento, nem na meia-idade, nem na velhice. Mas a gente se defende dessa angústia, dizendo que morte é coisa de velho. A melhor resposta que eu conheço foi Heidegger, que disse que 1 minuto de vida é tempo suficiente para morrer. Com isso inquieta todo mundo. Ué, o fato que estamos vivendo mais, quer dizer que isso pressupõe que precisamos viver, e aí inclui sexo, beijo, amor, quer dizer, eu acho que hoje, com uma série de ferramentas que nós temos, se for pensar 20 anos atrás, pessoas de 60, 70, 80 anos, sei lá, tinha um comportamento já de chamar terceira idade. Lembra disso, gente? Terceira idade. Ainda chamam terceira idade. Pois é, a tal da transição que eu falo, né? Que precisamos ainda fazer. Agora, hoje as pessoas namoram aos 70, elas recomeçam uma vida. A gente conseguiu fazer com que gordo possa se beijar, que antigamente também não podia, agora gordo se beija, né? Mas os enrugados ainda não se beijam. Não se beijam. Agora, você fala a gente falou das multitarefas, né, que a gente vai passar por várias profissões. Relacionamentos, isso é uma coisa que sempre, né, mas vai se tornar mais recorrente. O quê? De relacionamento, por exemplo, de ter vários relacionamentos ao longo da vida. Bruno, uma coisa interessante, eu não estou, você vai dizer que eu sou otimista, eu não estou de acordo que digam que agora as pessoas não amam verdadeiramente porque você tem um maior número de divórcios. Você tem maior número de divórcios. Primeiro porque hoje em dia você pode divorciar, antigamente não podia. Já é uma diferença importante. Mas o que está no fundo disso é o seguinte, o amor na pós-modernidade tem uma diferença imensa com o amor em Terra 1. O amor em Terra 1 era amor com intermediação. Era um amor que você estava com alguém pelo padre, pela promessa que você fez na igreja, pela herança, pela sociedade, pelo pai, pela mãe, pelos filhos, pela educação, pela herança. Era sempre assim, eu estou... E as pessoas diziam, né, eu só fico com você mesmo por tal coisa ou por tal outra. Então, em Terra 2, isso não tem o menor cabimento. Se você está com alguém, é porque você quer estar com esse alguém. Não há... falaram juntos, hein? Porque a gente já está... A gente ensaiou. A gente ensaiou o jogral. Essa parte. Quando falar do amor, a gente fala... Quer. Né? É porque a gente quer. Então, agora, quando você coloca o laço social sobre algo instável, que é o amor, né? O amor não é exatamente o melhor cimento, porque ele é sempre instável, ele é flexível, ele é interrogativo, enfim, todo mundo sabe do que eu estou dizendo. Então, é esperado que as pessoas possam esgotar seus relacionamentos e ter outros relacionamentos. Isso não quer dizer que ame menos, que a gente ame menos. Talvez ame mais, ame com mais responsabilidade e que a gente esteja numa era mais Vinícius, mais de que realmente ele seja infinito enquanto dura. Eu vou copiar a pergunta que a colega de vocês, parceira de trabalho, Mica Lins, fez no Roda Viva, e pegando a pergunta do amor e o sexo no Terra 2, como fica? Porque você olha para mim, quando é amor é você, sexo sou eu? Estou entendendo o negócio.
Como fica, acho que, eu não sei como fica, como ficará, mas o que eu acho é que hoje o sexo em Terra 2 tem saído muito do armário. Principalmente isso. Você tem hoje gêneros, pessoas, vários, não sei se poderia falar em gêneros, mas hoje eu acho que tem uma liberdade muito maior de você exercer o seu desejo. O que era até então padronizado, 2 sexos biológicos, macho e fêmea, e 2 expressões gênicas do gene do macho e da fêmea, você tinha até então macho, fêmea, homem, mulher, e tudo que não tivesse enquadrado dentro dessa forma de ver era uma alteração, ou era doença. E nesse momento, como em todas as outras determinações genéticas, você tem uma determinação genética, continua tendo, macho ou fêmea, mas expressões variadas. Alguns já falam em 32 gêneros, 36 gêneros, 40 gêneros, e isso também faz parte de uma época que, ao despadronizar o laço social, possibilita suas múltiplas expressões. E também aí a responsabilidade e a escolha serão fundamentais. Né? Eu estou pensativo porque existe muitas vezes nesse debate entre sexualidade e gênero uma contradição que eu vou só expor para deixar realmente como matéria para a gente pensar. Muitos dizem, é muito bom que agora a sociedade admita essa variabilidade de expressão sexual, porque eu sou assim geneticamente. E depois, quando existe a diversa expressão, diz, eu posso ser várias coisas porque isso não tem uma determinação. Uhum. E às vezes essa contradição é expressa pela mesma pessoa. Então, estou chamando a atenção porque é muito comum, e para não me esquivar na resposta, eu não acho que exista uma determinação. Eu dirijo a Clínica de Psicanálise do Centro de Genoma Humano da USP, estou com geneticistas todas as semanas. Até o momento, nada nos leva a crer que a expressão sexual seja geneticamente determinada. Essa segunda temporada são quantos programas? 8. São 8 programas. E, Bruna, só para falar aqui uma coisinha, que você me pergunta, assim, alguns conceitos de Terra 2, obviamente eu convivi com o Jorge e ouvi muito o Jorge falar. E no programa eu faço exatamente o papel que você está aí fazendo, que é discutir, que é debater com os outros atores também, com a própria Mica Lins, e indagar e pensar junto. Mas quem responde mesmo de fato é Jorge Forbes. Então eu vou jogar provavelmente a última pergunta do programa. De todos esses temas, esses 8 temas, dos 8 programas dessa segunda temporada, qual foi o tema que mais impactou você? Eu não vou fazer essa pergunta para o Jorge, porque ele estava ali o tempo todo criando. Mas assim, você que chegou nessa segunda temporada de cabeça, o que mais te impactou desses 8 temas? Eu acho que o que sempre impacta e empaca é o tema da morte, que eu acho que é o tema que importa para todos nós, né? Porque ainda é um mistério morrer. Jorge? Você que recebe, você que é um grande psicanalista. Olha, eu acho que o tema da morte é incrível, porque eu acho que a Beth escolheu muito bem para explicar isso, porque até muito recentemente, morte era uma angústia para nós, mas não era um problema, porque ela era natural. E hoje em dia, numa sociedade Terra 2, onde a gente pode mais do que quer, você pode, por exemplo, ter muito mais tempo de vida do que você quer. Porque pode ser chatíssimo você viver até 120 anos de idade. Depende das condições, não é? Você pode estar cheio. Então, hoje em dia, a morte, você tem quase um cardápio. Você tem a recusa de tratamento, você tem a eutanásia, que é quando desligam seus tubos. Seus não, né? Figurativo. Você tem a ortotanásia, que é a não instalação de certas curas, que podem atrasar a morte. Você tem a distanásia, aliás, a distanásia que atrasa. Enfim, você tem todo um leque
de mortes que eram impensáveis até algum tempo atrás. Então, acho que é o mais impactante mesmo. Agora, o mais difícil dos problemas, está vendo dos problemas, dos programas, talvez tenha sido o último, que é sobre a intimidade. Como é que a gente podia representar as pessoas se defender da sua intimidade numa época cheia de câmeras, telefones, etc. Foi muito interessante a gente fazer isso. Olha, se a gente ficar aqui falando Nossa, de todos os embora. temas, olha, a gente vai ficar 1, 2, 3 horas conversando, mas eu agradeço pela presença de vocês. Muito obrigado. Obrigada, Bruno. E eu quero convidar vocês que estão nos assistindo a acompanhar Terra 2 todas as quartas-feiras, às 22h30, pela TV Cultura. Já começou na última quarta-feira e tem mais 7 programas, então, pela frente. Obrigado mais uma vez, viu? Muitíssimo obrigado. Obrigada a você. Gente, esse foi mais um Veja a Gente. Até a próxima.